capítulo 22. Provérbios 22, versículo 6. Samuel, pode deixar ali em cima para mim da mesa, por favor? Mas não vai dar pra... Não, bota ali, por favor. Capítulo 22, versículo 6. Você já começou, Zé? Começou? Tá bom. Provérbios 22, versículo 6, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que o Senhor abençoe, então, a leitura desta palavra. Nós estamos na nossa série Educa a Criança, e hoje nós vamos dar continuidade a ela. Para isso, eu vou pedir os irmãos para irem lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, último capítulo. Nós já lemos um pedacinho dele hoje e vamos ler mais um pedacinho. As exortações finais de Paulo à igreja de Corinto, né? E ele está se despedindo e ele está dando algumas exortações importantes. Eu vou ler o versículo 13. Diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O apóstolo Paulo nos dá aqui uma ordem. Ele diz: vigiar em oração, na leitura da palavra, estar firme na fé, fazer aquilo que é a obra de um evangelista, né, que diz o texto, evangelizar, jejuar, tudo isso faz parte do caminhar de estar firme. Mas o texto que eu vou chamar a atenção aqui, ele diz: portai-vos varonilmente. E o que seria portar-se varonilmente? É portar-se como um homem viril, de maneira apropriada a um homem, e nos fortalecer. Ou seja, ele vai dizer também no final, né, para nós estarmos fortalecei-vos, que é ficar cada vez mais forte. Mas o que é ser forte? Como estar cada vez mais forte? E, aliás, o que é ser forte? O que é consolidar a sua força para ficar mais forte? Provérbios, capítulo 24, versículo 5, vai dizer o seguinte. Provérbios, capítulo 24, versículo 5, vai dizer: o homem sábio é forte. Então, o que é ser forte? Como ser forte? O homem sábio é forte. E o homem de conhecimento consolida a força. Então, o homem que tem o temor do Senhor, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria vem do temor ao Senhor. O homem que tem o temor do Senhor, ele tem tudo o que precisa para se tornar um homem forte. Obedecer ao Senhor, custe o que custar, vai lhe tornar um homem forte, buscar conhecimento. Vai mais do que isso, vai consolidar a sua força. Então, obedecer ao Senhor e conhecer a sua palavra é uma obrigação para todos nós que desejamos ser cristãos fortes, especialmente para homens. Nós estamos nessa série, né, sobre educar as crianças. E o texto ordena que os homens precisam se comportar como homens viris. Mas a nossa sociedade não entende mais o que é ser um homem forte, o que é ser um homem viril. Então hoje nós vamos focar nesse tema, porque os nossos filhos estão em perigo porque não sabem o que é ser viril. E o futuro da nossa igreja também, nós precisamos conhecer o que é a virilidade masculina, o que é ser homem, para poder ensinar isso aos nossos filhos. Eu me lembro de estar dando aula uma vez numa classe de postulantes a batizado. E esses postulantes passavam por esse curso para entender o que significava a decisão. Eles foram à frente da igreja e tal, e fizeram esse curso para poder fazer o batismo. O propósito principal do curso é minimamente capacitar a pessoa, o postulante, a poder apresentar a sua fé, a entender bem se ele realmente tem se ele manifesta, se ele entende o que ele professou crer, tudo isso, né? E também de entender que ele precisa dar o testemunho, coisas básicas da fé cristã. E é claro que quando você se propõe a ler, discutir e debater algo relacionado à fé cristã, os temas vão surgir, né? Vão despertar coisas da sua própria vida, as pessoas vão falar e tudo mais. Sendo assim, é normal que em uma turma como essa sejam levantadas mais variadas questões que as pessoas têm na sua vida, sejam elas de caráter teológico, moral, ético, ou, sei lá, de trabalho, qualquer coisa.
Então a turma de dinâmico uma turma de batismo é sempre dinâmica. No final do curso, as pessoas estavam, manifestando ali que tinham intenção de se batizarem, que tinham entendido, confessaram, mas uma pessoa chamou a minha atenção. Ela disse o seguinte: uma senhora bonita, mais ou menos 50 anos, bem-sucedida, disse o seguinte: eu gostaria até de me batizar, mas não quero viver uma mentira. E a verdade é que se eu me batizar, eu vou ter que seguir a Bíblia. E a Bíblia é clara quanto à intimidade fora do casamento. Meu namorado não quer casar, e se eu parar de me relacionar com ele, ele me largará. Eu não conseguirei ninguém melhor na idade que tenho. E ela decidiu e não se batizou. E eu fiquei horrorizado, não vai conseguir ninguém melhor e nem pior, né? Mas enfim, comentei sobre isso com uma outra irmã na igreja. Falei, poxa, que situação deplorável, triste. Que ponto que as mulheres chegaram de se submeter a qualquer coisa. É claro que eu perguntei isso como uma pergunta retórica, mas a resposta daquela irmã veio de imediato. Ela disse: é culpa desta estrutura patriarcal que oprime as mulheres e as fazem se contentar com qualquer coisa. Culpa de uma estrutura patriarcal, um negócio meio complexo, uma estrutura patriarcal que oprime as mulheres, faz se contentar com qualquer coisa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre toda essa questão de feminismo, machismo e etc. Eu li recentemente o livro de O Labirinto do Fauno. Labirinto do Fauno. O Fauno, ele é um personagem da mitologia romana. Ele é aquele cidadão que tem pernas de bode, cabeça de bode, corpo de homem, certo? E ele está ali no labirinto. Ele é representado em várias outras mitologias. Ele é Pan na mitologia grega. E ele é também Bafomé, a representação de Satanás, Lúcifer, a representação maior de Satanás. Uma vez eu li um estudo de um luciferiano lá, e ele dizia que lá, quando fizeram a estátua de ouro, o bode de ouro lá, na verdade tinha sido Bafomé. Não tem como saber disso, mas é o tipo de coisa que permeia a mente das pessoas. Muito bem, naquele livro, um detalhe interessante que acontece ali é o seguinte: o labirinto representa as escolhas da vida da pessoa. O fauno é quem vai guiar a vida da menina ali, né? E ele tem um monte de maluquice. O nome da menina é a princesa Moana. Claro, a princesa do submundo, que reencarna em várias meninas que vão tentando se encontrar até achar a saída. Beleza. E ali o fauno, ele representa aquilo ali. No final das contas, a menina morre, vai para o inferno, e ela, achando que vai se tornar princesa, tem os reis, e o fauno, que diz que é apenas um servo, está por trás dos reis e de todos eles. É um ensinamento de como o mundo enxerga o papel. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse livro existe um toque claro de direcionamento, de fortalecimento da mulher. A mulher lá, que eu esqueci o nome dela, Mercedes, ela é o empoderamento feminino, que luta contra a tirania masculina e tudo mais. No final é ela que vai matar lá o mal. E ele está sempre tratando a questão de feminismo e tudo mais. O que isso tem a ver com a gente? O fauno está por trás disso, do feminismo, do movimento feminista, na própria visão deles. E é ele, segundo a mitologia grega, quem vai dar luz ao ser mitológico Hermafrodito, um ser andrógeno, mistura de homem e mulher, que não é nenhum nem outro. Ou seja, é o mesmo ser que está em diversas mitologias, traz diversos ensinamentos, todos eles vindos diretamente do diabo, com o propósito de fazer com que as pessoas sejam condenadas ao inferno. Porque o fim daqueles ali, do andrógeno hermafrodito, é passar a se tornar irreconciliável. Hermafrodito não nasce hermafrodito, ele se torna numa relação que ele tem lá. Muito bem. Beleza. A OMS vai dizer alguns dados interessantes. O número de mulheres que sofrem de depressão é o dobro do número de homens. E no artigo que eu li, dentre as razões, a autora vai expor o motivo. É o fato de mulheres receberem uma educação baseada em regras machistas. Ou seja, que o homem é mais poderoso e tem mais direito do que mulheres. É a tal da sociedade opressora.
Em todos os meios publicitários, artigos, mídia, nós somos bombardeados com esse tipo de informação, que toda a nossa incrível e complexa sociedade e a nossa vasta cultura é apenas e tão somente o resultado da opressão de homens contra mulheres. E que o comportamento masculino natural inerente ao homem é tóxico e precisa ser combatido. Artistas famosos declaram que todos os homens aprendem desde cedo que podem e devem estuprar. A Pitt falou isso. E que são estuprador em potencial, que só falta oportunidade. Em contexto geral, este contexto geral de conteúdo produzido, dissipado, espalhado, introduzido na nossa sociedade, tem bombardeado os nossos jovens e os nossos adolescentes, especialmente os homens. Os nossos homens jovens estão crescendo e aprendendo que o comportamento masculino é, então, indesejável, tóxico, que todo e qualquer impulso de atração que ele tenha é apenas o reflexo de uma cultura de estupro. Todo o turbilhão de emoções que um adolescente passa a partir dos seus 11 anos são apenas, cheio de testosterona ali, é apenas o reflexo dessa cultura. E ele tem o quê? Medo. Medo de conversar com alguém sobre isso, porque ele não quer ser visto como um potencial estuprador por ninguém, por seus pais, por seu professor, por nada. Por seu tio, por ninguém. E aonde ele vai? Para quem ele vai se abrir? Para outros iguais a ele. Isso é lógico, é óbvio. E vai passar pelos mesmos conflitos. E aí eu pergunto, que tipo de conselho ou auxílio um menino de 12 ou 14 anos pode oferecer para outro menino de 12 ou 14 anos sobre questões de valores, de moral, de questões fundamentais na vida? Pois eu mesmo dou a resposta. Nenhum, nada. Como um rapaz vai poder satisfazer-se de suas conquistas e de suas realizações se elas não foram merecidas, mas apenas o resultado de um status privilegiado? Ele nasceu homem numa sociedade patriarcal. No intuito de combater este terrível mal, o tirano patriarca, a educação brasileira tem sido profundamente transformada. Disciplinas nas universidades vêm tratando as atividades masculinas como opressoras, destrutivas, e o reflexo disso é que os profissionais que estão se formando hoje estão introduzindo o combate, trazendo esse combate à masculinidade para dentro das salas de aula das nossas crianças, e combatem com todas as forças. O apóstolo João bem disse em sua carta: todo o mundo jaz no maligno. Ele deixou isso bem claro. Jaz é do verbo jazer, de estar morto. O mundo está morto no maligno. O maligno, o inimigo desse mundo, o fauno, o diabo, ele já sabe que a condenação dele é a morte eterna. E ele quer levar vocês todos para lá com ele. Se possível fosse, ele conseguiria, mas Jesus disse que não é possível. O mundo está morto no diabo e ele está tentando matar a igreja. E ele faz isso introduzindo o que a Bíblia vai dizer de vãs doutrinas, segundo as concupiscências da carne. Desta forma, o comportamento tipicamente masculino, em sala de aula, por exemplo, tem sido diagnóstico como transtorno. Esse menino tem transtorno de déficit de atenção, imperativo e etc. Já não são poucas as escolas em que têm tirado os recreios, promovido recreios a atividades lúdicas, estimulantes, e pondo fim ao recreio livre. Mas é no recreio que os meninos se desafiam, por exemplo, tem competições, se testam uns aos outros. Os livros que são propostos nas escolas para as leituras normalmente não despertam qualquer interesse nos meninos, nada. E o tipo de redação que é valorizado nas histórias são normalmente as redações femininas. São dramáticas, são emoções, são romances e tudo mais. Dificilmente um professor vai trazer à frente uma redação de um menino cujo tema é um pirata cavalgando um dinossauro espacial. Não vai acontecer, porque não tem interesse nisso. Mas é tipicamente a forma como um menino pensa. Coisas desse tipo são cada vez mais vão sendo reprimidos. Porque o comportamento do menino, as pessoas não sabem mais como lidar com isso. Porque o menino é provocativo, é irônico. E as pessoas não sabem como lidar. Então o que eles fazem? Reprimem. Por essa razão, meninos possuem desempenho escolar pior do que as meninas e representam quase 60% do abandono escolar até o ensino médio.
Dentre os adultos ocupados há mais de 16 anos no Brasil, então quem está trabalhando há mais de 16 anos no Brasil, o número de mulheres com nível superior completo é 60% maior do que o número de homens. Todo este aparato combativo ao comportamento tipicamente masculino, portanto, tem surtido um efeito positivo para as mulheres. Afinal de contas, elas estão bem melhores do que os homens em todos os aspectos de análise social. Então, por quê? Se elas estão indo tão bem, por que uma mulher bem-sucedida, bonita, financeiramente estável, no auge dos seus ainda 50 anos, olha para si mesmo com tanta descrença e se contenta com qualquer um que dê o mínimo de atenção possível para ela, por mais deprimente que isso seja? Como é possível? O que está errado na sociedade? A sociedade luta contra os homens, acabar com a virilidade e tudo mais, estimula o comportamento feminino, isso é bom, isso é legal, as meninas vão crescendo, vão prosperando, vão se formando na faculdade, vão se tornando independentes dos homens e no final da vida se humilha para os homens. Por que isso? Como isso é possível? Todo este combate ao comportamento masculino tem produzido homens fracos. É claro, o homem não pode ser homem, ele vai se tornar um homem fraco. A sociedade não existe mais que os homens se tornem vigorosos, virtuosos. As mulheres conquistaram a sua liberdade sexual e não são mais estigmatizadas por isso. Antes elas eram, hoje não são mais. E isso é tudo o que todo homem sempre sonhou. É o que eles sempre sonharam. C.S. Lewis, famoso autor e escritor cristão, era professor na Universidade de Oxford, especialista em literatura e história medieval. Ele descreve a forma como a mulher era vista na Idade Média. Por que eu estou usando isso? Porque a Idade Média é o auge do patriarcalismo, como se enxerga hoje. Toda vez, não, porque a Idade Média os homens eram turrões, não sei o que e tal. E como C.S. Lewis, que era especialista na Idade Média, descreve o comportamento masculino, como a mulher era vista, ele vai dizer como ela era vista, como um modelo de virtude e beleza tal que se tornava distante das capacidades do homem, de certa forma inacessível a ele. Era vista como o apogeu da conquista masculina. Então, na Idade Média, as mulheres eram vistas como o máximo daquilo que o homem poderia conquistar. Pensa bem, será mesmo esta uma percepção ruim para a mulher? Ser idealizada como o máximo da conquista de um homem, a razão maior pelo qual o homem se dedica, a virtude encantadora, uma espécie de beleza e virtude totalmente diferente do homem. Será que isso é tão ruim? Este mesmo pensamento do homem comum na Idade Média, a mulher talvez vai pensar hoje, mas isso é olhar para a mulher como um objeto. É verdade, isso é verdade. O fato de um homem para a mulher como um objeto sublime, a ser admirado, a ser conquistado, não muda o fato de ser um objeto. Mas ainda assim, não muda o fato de que a mulher moderna se tornou para o homem também um objeto, mas um objeto descartável, ao qual ela não tem mais o direito de não ter a relação com ele, se não quiser, sob pena sumária de ser substituída imediatamente por outra. A mulher moderna não precisa ser mais cortejada, não precisa ser mais conquistada. Isso se tornou brega, cafona. Ela passou apenas a ser contabilizada. Ela virou mais uma. Será que a sociedade patriarcal é assim tão opressora? Talvez você ainda não tenha entendido a relação do sucesso moderno da mulher no mundo profissional, em toda a sua esfera. A sua vitória em relação ao homem e a sua liberdade plena sexual, tal qual o homem, com a sua depressão e a sua completa dependência. Como é possível que a mulher tenha conquistado e avançado tanto e esteja ao mesmo tempo sofrendo tanto a mais do que os homens? A depressão está aí para comprovar. Eis alguns dados bastante esclarecedores sobre homens e mulheres. Por exemplo, os homens estão plenamente à vontade a se casarem com mulheres de nível social, intelectual e cultural abaixo do seu. Não tem problema nenhum para o homem isso. Maravilha. Ele vai amá-la do mesmo jeito. Mas o mesmo não se aplica às mulheres. Estatisticamente falando, a mulher não aceita um homem cujo ao menos um desses 3 itens ele não seja superior ou no mínimo igual a ela, social, intelectual ou cultural. Então continuamos os dados. O número de mulheres que declaram que um casamento estável é a coisa mais importante na vida
recentemente passa dos 40%, aumentou em 30% nos últimos 5 anos. Já o número de homens que declaram a mesma coisa caiu 15% nos últimos 5 anos. Entre os adultos que nunca se casaram com idade de 30 e 59 anos, o número de homens que declaram que jamais se casariam estava em quase 30%, enquanto o número de mulheres que queriam se casar ultrapassa os 90%. Interesses diferentes. A sociedade está oprimindo, essa sociedade que luta contra a opressão masculina está oprimindo ainda mais as mulheres. Em outras palavras, as mulheres se importam mais do que os homens com o casamento, com o relacionamento sério. E é por isso que quando ela passa dos 50 e encontra um homem disposto a qualquer relacionamento com ela, ela se submete a qualquer coisa. Toda esta diferença de valores escolhidos por homens e mulheres para casarem-se faz sentido. Afinal, a mulher que casa está propensa a engravidar, vai ter filhos, vai ficar vulnerável. E é normal, mesmo que de forma inconsciente, ela queira alguém que possa estar do lado dela quando ela estiver vulnerável, que vai oferecer segurança, estabilidade, proteção na sua vulnerabilidade. Faz sentido que isso seja assim. Todo este ataque aos homens tem gerado homens fracos, com péssimo desempenho escolar e em níveis superiores. E como consequência a médio e longo prazo, financeiro também. No fim das contas, aumenta o estado de depressão da mulher, tendo em vista os critérios da própria mulher na escolha do seu cônjuge. Um detalhe, chega de chamar marido e mulher de parceiro. Já chamei a atenção de uma irmã aqui na igreja por isso. É cônjuge. Se por um lado, homens estão dispostos a se casarem com mulheres em nível social, intelectual e cultural inferior, existe uma tendência para que as mulheres se casem com homens no mínimo de nível igual ao seu. Desta forma, a instituição casamento passa cada vez mais a ficar restrita e distante das pessoas, porque está se tornando meio que impossível conciliar os interesses. É uma ofensa para a mulher ficar com um homem encostado. E a mulher que vence na vida tem colocado isso como o mais alto grau de prioridade, estando disposta a sacrificar o seu casamento e às vezes seus filhos, mesmo sabendo que as crianças que crescem sem a presença da figura paterna possuem 4 vezes mais chance de serem endividadas quando adultos, possuem um risco maior do uso e do abuso de álcool e drogas e que possuem o dobro de chances de cometerem suicídio. Que além disso, as crianças que vivem em lares sem divórcio, dependentes de religião, são menos ociosas, menos deprimidas, menos delinquentes do que as que passam pelo processo do divórcio. Então ela, empoderada, abandona o seu marido e vai fazer com que seus filhos homens se tornem justamente aquilo que elas desprezam no seu marido. Eu me lembro, quando Sara nasceu, Carla entrou na sala do parto e eu estava do lado de fora conversando com a obstetra. Quando de repente se aproximou uma amiga da obstetra ali, né? E elas estavam conversando ali, me ignorando. Beleza. Aí, uns 2 minutos de conversa, a nossa médica disse para a amiga dela: você sabe que eu larguei meu marido, né? Estou imitando ela lá. E ela ficou desempregada e eu preciso de alguém que some. Para sustentar homem, eu fico sozinha que é melhor. E largou o marido. Quem era o marido dela? O marido dela é engenheiro. Engenheiro, gerente de uma multinacional. Veio a crise, na época da Dilma, e houveram demissões. E nessa que houveram demissões, ele foi junto na leva, né? Tá, beleza. Mal teve a chance de se recuperar da pancada, levou mais uma, a mulher largou ele. Beleza. Isso demonstra o quão forte as mulheres carregam isso em si mesmas e deixam um bando de rapazes, novos, crianças, adolescentes, sem a presença dos seus pais, não vai ajudar em nada a formar uma sociedade cheia de homens virtuosos. E muitas vezes, o insucesso dos seus filhos traumatizados pela realidade confusa dos pais acaba por aumentar a angústia da própria mãe, quando ela vai chegando em idade mais avançada. Os filhos têm ciúme das mães, os filhos demandam muito mais das mães e vai atrapalhar a vida da mãe. Quando chega a uma certa idade, ela percebe que o filho se tornou, no melhor dos casos, um eterno estudante, migrando de faculdade em faculdade, 5, 6 graduações, 30, 40 anos ali em casa, sem a menor condição e capacidade de enfrentar o mundo. Meninos, adolescentes e jovens precisam, desde criança, ter responsabilidades. Mas os pais de hoje não deixam seus filhos ajudarem com nada. Querem super proteger, não deixa pegar ônibus, limpar quintal, cortar grama do vizinho para ganhar um dinheirinho. Nada.
Os prejuízos causados pela fragilidade masculina no Brasil têm arrasado com as mulheres brasileiras em um nível alarmante. Os meninos estão crescendo sem se testarem mutuamente, sem aprender a competir, a ganhar e perder. Eles acabam achando que vão o quê? Sempre ganhar. E crescem na esperança de ganharem o mundo, de conquistarem o mundo, mas o mundo é real, ele é duro. E o mundo vai lhe ensinar da maneira mais cruel possível essa realidade. Não saber perder é um forte indício de fragilidade masculina. Por quê? Porque é a insegurança. Quando alguém diz assim, olha, na família do meu marido os homens são super competitivos. Ninguém sabe perder. Isso é o oposto de ser super competitivo. Ele está dizendo o seguinte, na família do meu esposo os homens são inseguros e são fracos. Eu levo Samuel para fazer uma luta. Nessa luta tem um menino lá, deve ter uns 12 anos, super campeão. Ontem, sexta-feira, eu levei Samuel, esse menino na quinta tinha perdido para um menino que era considerado o pior. O super campeão perdeu para o pior. E é claro que o pior estava como? Zombando a doidada, eu ganhei, você quer, eu ganhei. E todo mundo, não é possível, você perdeu mesmo, você perdeu. E o menino falou o quê? Perdi. Ele foi lá, me ganhou, fez não sei o que, me ganhou. E ali, o outro menino que ouviu ele falando isso, disse para ele, pô, e você fala isso assim, que você perdeu? Aí ele, ué, eu perdi, ele me ganhou, ponto para ele. Por quê? Porque esse é um comportamento de um campeão, de um vitorioso. Porque ele é seguro de si, ele não precisa esconder que ele perdeu. Ele perdeu, e o outro foi melhor, e amanhã ele vai ganhar de novo. E foi o que aconteceu. No mesmo dia, teve luta e o menino destruiu o outro. Faz parte. A insegurança faz com que ele chute o chão, grite, bota a culpa no tatame, na bola de futebol, no treinador, em todo mundo. Chega de ter homens inseguros. O impacto em uma sociedade repleta de homens fracos, em especial nas mulheres, é devastador e já pode ser percebido em larga escala. Em um ambiente normal e saudável, os meninos que competem aprendem a lidar com a derrota, com a eventual infelicidade e se propõem a tentar de novo, até que um dia eles ganham. E aprendem que ganhar não é suficiente, é preciso ganhar dentro das regras do jogo. Samuel tem um primo Davi, estão sempre conflituando ali desde criança. Quando a gente ia na casa do meu irmão mora num prédio. E aí o apartamento dele é no final do corredor e tem um corredor todo assim, né? Isso. Aí, agora não acontece mais. Antigamente, quando ele tinha uns 2, 3 anos, toda vez que a gente ia embora, os dois saíam correndo na corrida para ver quem chegava na outra porta primeiro. A corrida não acabava. Porque eles estavam mais preocupados em segurar o outro, puxar, não sei o quê, do que correr. E aí o que acontecia? A corrida não acabava, ninguém ganhava e eles brigavam. Toda vez não tinha corrida. Aí um dia eles começaram a correr, né? E de vez em quando entenderam que não adianta você somente ganhar. Você tem que ganhar dentro das regras do jogo. Você tem que correr o máximo que você pode sem segurar um outro. E aí de vez em quando acontecia que um no outro ganhava à frente, o outro parava antes para voltar primeiro. Enfim, não basta ganhar, tem que ganhar dentro das regras do jogo. A competitividade é fundamental aos meninos. No jogo da vida, se eles não competirem dentro das regras, eles vão presos, vão sofrer as consequências. E perder faz parte do jogo. Contudo, meninos tolhidos da competição, super protegidos uns dos outros, acabam crescendo ainda querendo ganhar a corrida, sem saber que existem limites e regras do jogo. A quantidade de homens imaturos e mimados que existem por aí é absurda, está ao nosso redor em todo lugar. É triste. Eles estão sempre em busca da felicidade própria e estão plenamente satisfeitos a passar por cima de qualquer um para conseguir a sua felicidade. Até mesmo das pessoas que eles amam, como pais, mulheres, filhos, enfim. Você, que está aqui na igreja, que tem filho homem, precisa deixar o seu filho ser viril. Meninos não podem ficar de nhenhenhen, chorando à toa, ficar dando gritinhos, querer ser o centro das atenções. Todos os meninos vão querer ser isso, é normal. O menino vai querer ficar de nhenhenhen com a mãe, ficar agarradinho, receber comidinha na boca, tudo cortadinho, a mãe escovando os dentes até tarde. Eles vão querer isso. Por que eles vão querer isso? Porque nós temos a nossa natureza humana, que sempre vai querer o que é errado.
A gente tem que combater o que é errado, mas a gente se sente acolhido pelo filho. Nossa, como ele me ama, eu escovo o dente dele, eu faço não sei o quê, e fica estimulando um comportamento todo errado. Não é normal. É normal a gente querer isso, mas não é normal um pai e uma mãe não perceber que tais comportamentos são inadequados. Vai fazer com que eles cresçam achando que são sempre vítimas. Tudo é culpa dos outros, tudo é culpa dos outros. Eu conheci uma moça que se dispôs a casar-se com um rapaz de nível social, nível intelectual e cultural abaixo do seu. Mas os seus desejos de mulher estavam todos lá ainda. Então ela casou-se com ele, mas acho que ela achou que fosse ser a bela e a fera. Ela fosse transformar a fera no príncipe. Beleza. Eu tinha conversado com ele umas 2 ou 3 vezes e ele chamava muito atenção, não dava como não perceber o quanto ele tinha um discurso de vítima. Ele era vítima de tudo. Ele era vítima porque tinha 1 milhão de motivos. Ele era vítima porque ele era negro, ele era vítima porque uma vez um policial maltratou ele era vítima porque os pais dele não acreditavam nele, ele era vítima porque quando ele foi para a igreja dela, ninguém da igreja gostou dele, ele era vítima por tudo. Sempre é vítima de alguma coisa. Isso só 2 ou 3 vezes eu conversei com ele. Mas ela acreditava no marido, escolheu ele para ser o marido, e ela era uma mulher cristã. E queria que o seu marido fosse o cabeça do lar. Eu falei, esse homem vai ser o cabeça do lar. Enxergou nele ali o potencial, né? Beleza. Ele não era o cabeça do lar devido à sua condição financeira inferior à dela. Ela tinha uma boa condição financeira, decidiu investir nele. Ele já havia trabalhado no passado num restaurante, gostava de cozinhar, né? Então ela foi lá e pagou um curso para ele. Lá na França, foi se tornar chefe francês. Aí ele voltou e ela continuava investindo nele, abriu um food truck. Beleza. Um dia, a empresa que ela trabalhava abriu a oportunidade de os seus funcionários se demitirem e receberem um dinheiro ao fazerem isso. Ela achou uma boa ideia. Vou receber o dinheiro, vou vender meu apartamento, vou comprar uma casa no interior, vou abrir um restaurante para ele, vou ficar em casa, de dona de casa, enquanto ele sustenta a família, toma as decisões no lar, e vai ser uma beleza. Agora ele vai ser o homem da casa. E eu tive a oportunidade de conversar com ela antes dela tomar essa decisão. Ela perguntou a minha opinião. Quando ela perguntou a minha opinião, eu tinha acabado de dizer para ela que tinha perdido o emprego. E aí acho que ela associou uma coisa a outra e falou assim, pô, ele vai entender, né? Beleza, mas para surpresa dela, eu disse para ela, não faça isso. Falei com todas as letras, que ele era um cara inseguro como homem. Nunca assumiu nenhuma responsabilidade na vida deles, como casal, dos filhos, não queria saber de nada. Totalmente egocêntrico. Tudo ela era que decidia, desde a escola, o método de educação, tudo. O cara não participava de nada. Fazia comida só para ele. Ele era o oposto da mulher mandona. Ela era o oposto da mulher mandona. Ela não queria decidir nada disso, ela insistia que ele tomasse as decisões, que ele assumisse a frente das coisas, mas ele não queria, porque aquilo que a Bíblia manda é sempre um obstáculo. É um obstáculo para a mulher ser submissa e para alguns homens é um obstáculo para ele ser o cabeça do lar. Então ele primeiro tinha que entender que ele precisava se submeter à palavra de Deus, ser o cabeça do lar, para finalmente poder aí fazer o que fosse necessário. Ele não entendia o seu papel como homem. Talvez quisesse ser a mulher do casamento. Disse ainda que da noite para o dia, se tornando o cabeça do lar, sem querer, com os sinais de masculinidade fragilizada que ele tinha ainda bem latente, sem conquistar, sem merecer, sem nada. Ele poderia não saber lidar com isso. E provavelmente a vítima seria ela mesma. Beleza. Homens fracos tendem a oprimir mulheres para se sentirem mais homens. Um homem, na Bíblia, não é superior à mulher. A alma de um homem, a alma de uma mulher tem o mesmo peso. Tem festa no céu para todos que se convertem. Mas cada um tem um papel. O fato de um ter um papel e o outro ter outro papel não faz uma coisa ser maior do que a outra. São funções diferentes. Num time de futebol tem o goleiro e tem o atacante. O Romário, se tiver eu no gol, ele não vai ganhar o jogo, porque o cara pode estar de qualquer lugar que vai ser gol. Então não adianta. Tem que ter um time coeso. Homens fracos estão sempre prontos a culpar os outros de sua fraqueza. São os homens de 30 e 40 anos que não aceitam qualquer emprego, no seu primeiro emprego, porque eles não querem começarem de baixo, eles já querem começar bem.
quando casados e são bem-sucedidos, não se sentem homens com suas esposas. Por quê? Porque a esposa que você conheceu na sua juventude tem uma trilhada, uma caminhada com você. Ela tem intimidade para falar com você de uma forma que outras mulheres não têm. Então eles não se sentem felizes porque são inseguros. Não te enxerga, a mulher não te enxerga superior a ela. E os homens querem isso. Elas impedem a igualdade. Isso para eles é uma ofensa. Afinal, ele avançou, ele desbravou, conquistou o mundo, é senhor de si. E ela ficou parada na vida, cuidando dos seus filhos. Eles então precisam se sentir homens de verdade. Como eles fazem isso? Procurando uma mulher que se rebaixe a eles. Ser submissa e se rebaixar ao homem são coisas opostas, não tem nada a ver. Ser submissa é uma obrigação da mulher. Se rebaixar a ele, não. E como é que ele faz isso? Às vezes procura uma estagiária, alguém que esteja abaixo dele, mas não ficam insatisfeitos com essas, pois essas não representam um desafio real. Eles querem se provar. Homens inseguros precisam ficar se provando. Então eles partem para alguma mulher realmente desafiadora, às vezes muito bem sucedida, às vezes casadas, porque não tem desafio maior do que isso. Contudo, o verdadeiro campeão no topo da cadeia alimentar, que quer se apresentar aos outros, no macho alfa da dominância masculina, ele precisa ter uma menina bem mais nova do que ele. Isso não resolve e nem nunca resolverá a masculinidade fragilizada destes homens. Então, um ano depois dessa moça ter feito a sua escolha, ela investiu, ela fez tudo o que tinha que fazer, veio a notícia. Ele estava formando uma outra família com uma das moças que trabalhava para ele no restaurante que ela abriu para ele. Mais do que isso, a moça já estava até grávida. Este combate insano à sociedade patriarcal, machista e opressora acaba por produzir exatamente o tipo de homem que vai oprimir as mulheres. E as oprime de diversas formas, na maioria dos casos, por receberem das mulheres justamente aquilo que os homens da Idade Média sempre sonharam, que é o relacionamento fácil, sem compromisso. Qual é a solução? A Bíblia diz que, resumindo, no princípio de tudo era o verbo, era a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Em quem? Em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. E a palavra viva em carne e osso, quando veio ao mundo, disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no princípio, Deus andava sobre o mar, que era caótico. Pelo poder de sua palavra, ele trouxe ordem ao caos. Qual é a solução do caos na nossa sociedade? É sempre a verdade. A palavra, o verbo, Jesus é a solução para o caos. A verdade manifesta a Cristo. E qual é a verdade nestes casos? A verdade é que a mulher do passado realmente estiveram em certa desvantagem em relação aos homens, porque a vida é dura, é difícil para elas, e ainda mais para mulheres, porque tinham que superar ciclos menstruais em um ambiente majoritariamente insalubre, suscetíveis a doenças, partos dolorosos, complicados. A morte batia na porta em todo parto. Tudo isso é verdade. Porém, com o avanço da tecnologia, o surgimento de absorventes, anestésicos, elas foram gradativamente tendo mais liberdade, se sentindo mais à vontade. Não perpetue a ideia errada de que homens são opressores natos, que transformando os homens mais parecidos com mulheres, eles vão ser menos vitimados. Elas vão ser menos vitimadas. Isso é o contrário do que vai acontecer. Se você é mulher, por que eu tenho certeza absoluta que é o contrário do que vai acontecer? Porque Deus criou o homem e mulher, cada um com um papel. Quem sabe mais? Deus ou os sociólogos? Deus. Se você é mulher, casada e tem filhos, vou dar um conselho. Saia das redes sociais. Não posso sair. Trabalhe com as redes sociais. Pare de ser militante. Eu entrei no meu Facebook essa semana e eu fiquei irritado. Entrei no Facebook por causa do lance do WhatsApp, Porque eu vi como é que é esse negócio de regra, não sei o quê, vou cancelar o Facebook, estão querendo roubar meus dados e tal, fiquei meio preocupado com isso, Aí entrei no Facebook. Quando eu entrei, eu fiquei escandalizado, porque é só militância.
Mulheres casadas postando coisas como, não sei o que, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, não sei o que. Ao fazerem isso, elas estão abrindo brechas para o diabo perpetrar em suas cabeças, fragilizar o seu próprio marido. A mulher cristã precisa aceitar o seu papel no casamento, e o homem também. Muito mais a mulher cristã que tem filhos, especialmente a mulher cristã que tem filhos homens. Não aceitar isso vai fragilizar o seu casamento, vai fragilizar os seus filhos enquanto homens, vai torná-los inseguros, vai fazer com que eles se tornem justamente o tipo de homem que precisa se autoafirmar, o homem opressor. Seja inteligente e abandone as mídias sociais. Esta é a verdade. É apenas a verdade. A sobrevivência da nossa sociedade e do futuro das nossas igrejas depende muito das próximas gerações formarem homens virtuosos, homens corajosos, homens que se comportem e se portem varonilmente, homens que falem a verdade, homens que assumem as suas responsabilidades, homens que têm compromisso, homens que são honrados, homens com coragem de arriscar, de perder, homens com coragem de errar, homens com desejo, intuito e força de vontade de perseverar, homens prontos para morrer, entregar a vida por suas famílias, porque o conflito, o combate está à porta, nós estamos em guerra. Homens que vão matar as suas baratas, tudo isso faz parte. Uma única geração de homens assim, e o nosso país será radicalmente transformado. Eu espero que esta geração comece conosco, nós sejamos estes homens e se concretize em nossos filhos. Pai, ame a sua esposa. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus Cristo amou a igreja sendo cuspido, xingado, apanhando. Quando ele chegou na cruz, ele falou o quê? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A mulher é a igreja. Representa a igreja. A mulher não sabe o que faz. Ela briga com o marido, reclama com o marido, xinga o marido. Ela está chicoteando. Quando a mulher está enchendo o saco do marido, ela está cuspindo, está zombando, está ridicularizando o marido. Mas o marido vai o quê? Carrega a cruz lá, seja pregado na cruz e no final fala, Senhor, perdoa minha mulher. É assim que tem que ser. Seja um apaixonado por sua esposa. E mais importante que isso, seja pai. Esteja perto dos seus filhos, aconselhe, direcione. Tudo que eles vão ler, tudo que eles vão assistir, você precisa ver antes, você precisa saber. Senão deixa sem ler, deixa ele ficar inventando besteira para fazer em casa. Mãe, seja mulher do seu marido, seja submissa, ame seu marido, dedique-se a ele, ajude ele nos projetos que ele tem, nas coisas que ele tem para falar. Seu papel bíblico é ser uma ajudadora do seu marido. E fundamental, não deixe seu marido deixar de ser pai. Nunca faça isso. Não comprometa o futuro dos seus filhos por causa da desobediência ao Senhor em cumprir o seu papel. Homens e mulheres precisam cumprir o seu papel. O homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a sua força. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sejamos fortes, sejamos sábios. Como? Obedecendo a palavra de Deus. Amém?